Olá, meus queridos! Hoje vou contar uma história para vocês bem bacana, bem interessante, que é sobre uma outra forma de se fazer educação no planeta Terra, chamada pedagogia da alternância. Gente, essa região toda aqui estava dizimada pelas guerras do século XIX e pela Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então, no período entre guerras, numa cidadezinha do sudoeste da França, que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, Serrinha-Pebudou, surgiu uma nova pedagogia. Por quê? Toda essa região aqui estava completamente devastada pela Primeira Guerra Mundial, que era uma guerra, inclusive, de trincheira. Então, várias trincheiras eram trincheiras gigantescas, enfim, que no final os agricultores utilizaram como canais de irrigação. Aí surgiu uma preocupação muito grande da população sobre a agricultura. Vocês podem ver que basicamente tudo isso aqui é agricultura familiar hoje, atualmente. Mas o que acontece? Os estudantes daquela época, 1935, eles iam para a escola, tá? Para a Ecúria, a Saint-Martin, enfim, iam para a escola e na escola eles estudavam filosofia, estudavam aritmética, outras coisas e nada relacionada à família deles, ao campo, né? Então teve um padre, teve muita reclamação do filho de um agricultor chamado Jean Perrot, né? Jean Perrot, ele foi conversar com esse pároco bem aqui nessa igreja, ó, que está o cemitério da igreja, uma igreja até bem antiga. Vamos ver se aparece aqui a parte da igreja. Uma igreja bem antiga. Ele foi conversar com um padre, o padre Abbé Granrot, bem aqui nessa igreja, que dá para ver o fundo da igreja, uma igreja bem medieval. Tá? Deixa eu retirar aqui porque eu acho que do outro lado dá para ver melhor. E aí ele foi conversar com o padre Granrot. E aí eles começaram a discutir sobre uma outra forma de educação, um outro jeito de se fazer educação, que não fosse aquele estilo tradicional de leitura. E aí surgiu a pedagogia da alternância. Essa pedagogia da alternância, ela tinha por objetivo manter o estudante ali, o discente em campo por 3 semanas e uma semana de internato. Então ficaria alternado os tempos, né? Olha a parede aqui que é antiga, parede bem medieval, olha as goteiras. Acho que mais para cá dá para ver. Do outro lado é o cemitério, aqui está a igreja, ó. E aí o padre Granrot então desenvolveu essa pedagogia da alternância. Tem no livro dele chamado, muito interessante, sobre Luzon, o livro de Luzon, que fala sobre a pedagogia da alternância, que é muito interessante. Muito interessante. E aí os alunos ficavam no internato. Aqui está o cemitério do lado, ó, e aqui dá para ver bem a igreja. Uma igreja típica, tradicional, antiga. E aí surgiu então a necessidade, devido de trazer todos esses estudantes, meninas, meninos, enfim, para um internato em que eles faziam uma semana de estudos intensivos só sobre questões rurais. Foi daí que surgiu então as mansões famílias rurais, maisons familiares rurais. E isso no entre guerras. Por quê? Porque a agricultura estava totalmente devastada na França nessa época. E hoje, vocês sabem, a gastronomia francesa é uma das melhores, né, que existem. Por quê? Porque houve um desenvolvimento rural significativo, com a pedagogia da alternância. Depois, na Itália, um padre muito conhecido,
jesuíta, né, que se ordenou jesuíta, o padre Humberto Petrogrande, ele vai então, nasce, né, em Verona. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ele nasce em Verona, na Itália, e lá ele desenvolve um modelo parecido com as mansões, as casas, famílias rurais. Ele desenvolve a escola família rural, a EFA, aqui em Verona, justamente para atender todos esses estudantes do meio rural. Só que lá a alternância dele era diferente. Ele mantinha 15 dias no campo e 15 dias no internato. E dentro do internato, os estudantes estudavam tipo de solo, tipo de poda, como manejar o solo, como adubar o solo, como fazer todos os manejos, enfim. E aí ele elaborou um caderno de alternância, um diário de campo, para que os estudantes descrevessem o que faziam no tempo comunidade, quando eles estavam nas suas comunidades, bem aqui nessa localidade, o que acabou desenvolvendo bastante a Itália, mas isso já no período pós-Segunda Guerra, 1956 por aí. Esse mesmo padre, Humberto Petrogrande, vem para o Brasil, gente. É muito legal essa história. Ele vem, sabe para onde? Aqui, ó. Ele vem pro Espírito Santo. Ele vem para a cidade de Anchieta. Anchieta, no Espírito Santo. E ali ele reside. O padre Humberto Petrogrande reside durante muitos anos e traz então a pedagogia da alternância através do MEPS, do Movimento Educacional Promocional do Espírito Santo, MEPS. E aqui em Anchieta ele consegue elaborar todo um estudo para desenvolver essa grande área aqui de Alfredo Chaves. Essa área é até bem próxima aqui, se não me engano, Alfredo Chaves. Aqui, ó, bem essa área aqui, onde a agricultura familiar é prevalecente. E ali ele traz todo esse modelo da pedagogia, esse modelo italiano da pedagogia da alternância para o Brasil, fazendo com que se desenvolva toda essa região. Por quê? Porque aí, dentro desse regime de internato, o estudante tem acesso a uma vasta informação sobre botânica, sobre patrimônio cultural, sobre as terras pretas, enfim, sobre conhecimento, e ele permanece no campo, ele não precisa sair do campo para estudar. Até mesmo porque era muito caro para que esse estudante camponês saísse do campo e viesse para a cidade estudar, para o litoral, estudar em colégios jesuíticos, né? Humberto Petrogrande, como sendo um jesuíta, ele proporcionou isso. Agora nós vamos para outro castelo. Na verdade, é um lugar muito bacana aqui, ó. Lot et Garonne, na França. É a união de dois rios, o rio Garonne e o rio Lot. Lot, né? E Garona. São dois rios bem grandes, ó, que dá para ver. O rio Garonne e o Lot. Aqui é uma região de forte agricultura familiar, aqui o castelo. Para vocês entenderem que toda essa questão, gente, por exemplo, da alta gastronomia francesa, os champignons, o espumante, o vinho, todos os produtos que são super valorizados na gastronomia francesa provém desse sistema educacional, desse sistema educativo que são as maisons familiares rurais, que permitiu o desenvolvimento da agricultura no entreguerras, quando a França estava completamente devastada pelas guerras, pela Primeira Guerra Mundial e pelo começo aí da Segunda Guerra. São cidades bem antigas de agricultura familiar, mas observem bem a colcha de retalhos, e cada uma delas com a sua produção específica, mantendo a permanência do jovem em campo, aqui o Rio Lamasse, e ainda as áreas de floresta preservada, que são sistemas de pastoreio voisin misturados com agroflorestas. Então houve um sucesso absoluto, digamos assim, desse tipo de educação do campo, desse tipo de pedagogia da alternância, que é uma pedagogia autônoma e que desenvolveu a agricultura da França, junto inclusive com a Secretaria de Agricultura e com a Secretaria de Educação, que se fundiram numa só. Vamos ver se tem. Tcharam.
pena. Tem? Vamos ver. Não tem Street View, mas essa igreja aqui, a igreja de San Medard, é uma igreja muito linda, também medieval, onde os alunos estudaram então para praticar. Bom, era isso, um pouquinho sobre a história da pedagogia da alternância. Espero que tenham gostado. Um abraço.